Ser você mesma. Parece simples, né? Post de Instagram diz que é libertador, frase de camiseta prega como um lema moderno. Mas na prática, ser você mesma é um ato de guerra. E ninguém entende isso melhor do que Preta Gil. Uma mulher que nasceu num berço iluminado pela fama, mas que passou a vida tendo que provar o próprio valor e não pelos aplausos, mas pela sobrevivência. Ela poderia ter sido só a filha do Gil. Era mais fácil, era mais aceito, era mais confortável. Mas Preta escolheu ser quem é. E isso tem um preço que quase ninguém fala. Ser real, num mundo de aparências, é doloroso. Quando ser verdadeira vira ofensa. Desde o início, ela incomodava. Mulher gorda preta falando sobre prazer, amor, liberdade, dor e fazendo isso sem pedir desculpa. Só que o mundo não estava preparado, e talvez ainda não esteja. Porque quando você não encaixa no molde, não basta viver. Você tem que justificar cada passo. Se fala, é barraqueira. Se cala, é arrogante. Se mostra o corpo, é vulgar. Se adoece, é karma. Se vence, é porque tem sobrenome. E o que sobra? Uma mulher cansada, mas em pé. A doença veio como sentença e libertação. A notícia de que estava com câncer abalou o país, mas quem prestou atenção percebeu algo mais forte acontecendo ali. Preta virou espelho de muita gente que finge força o tempo todo. No momento em que ela poderia se recolher, esconder, sumir, ela escolheu compartilhar, mostrou a careca, chorou na câmera, falou da dor sem florear. E isso, meu amigo, foi revolução. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E Preta transformou a dor dela num porquê para muita gente seguir. Quando ela mostrou cicatrizes, ensinou algo que muita gente tenta esconder. A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem em estado puro. O mundo cobra um tipo de beleza que mata. Você já reparou como é cruel o padrão que impõe às mulheres? Tem que ser bonita, mas natural. Tem que ser sexy, mas comportada. Tem que envelhecer bem, mas sem parecer velha. Tem que parecer saudável, mesmo doente. É um jogo que ninguém ganha. Preta Gil olhava para tudo isso e dizia: eu vou ser do meu jeito. E por isso, foi odiada por muitos. Porque a liberdade de alguém que se ama sem autorização incomoda quem vive em prisão emocional. Isso me lembra o que disse Simone de Beauvoir. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Ela é como aquelas personagens que desafiam o roteiro. Sabe aquela personagem nos animes que não tem o poder mais forte, mas muda tudo com a força da presença? Tipo a Hinata em Naruto, que era subestimada, mas no fim mostrou mais coração do que muitos protagonistas. Ou a Max em Stranger Things, que tem traumas, dores, medos, mas mesmo assim luta com tudo que tem. É isso, Preta Gil é tipo isso. Ela é a personagem que desafia a lógica do roteiro. Aquela que não era pra brilhar, mas brilha. Que não era pra resistir, mas resiste. Que não era pra emocionar, mas emociona. E o melhor, faz tudo isso sendo humana, sem precisar virar mito, santo ou Marte. Apenas sendo ela mesma. Filosofia do corpo, da dor e da presença. Tem uma ideia de Foucault que se encaixa aqui. Ele dizia que o corpo é um campo de batalha, que ele carrega as marcas do poder, da exclusão, da história. Preta sempre usou o corpo como resistência. Ela sabia que só existir daquele jeito, preta, gorda, mulher, artista, já era um ato político. Ela não precisava levantar bandeira. Ela era a bandeira. E aí vem o câncer. E o corpo, de novo, vira território de guerra. Mas também de cura. Porque mesmo machucado, o corpo dela seguiu contando histórias. Histórias de dor, de riso, de esperança. E mais uma vez, Preta virou símbolo. Não de perfeição, mas de realismo. De alguém que está vivendo, não apenas existindo. A real é que ninguém ensina a gente a sofrer. A escola ensina matemática. A faculdade ensina técnica. Mas ninguém prepara você para a vida quando ela decide desmoronar. E foi aí que Preta virou aula. Cada post dela, cada fala sincera, cada momento de dor dividida, era um lembrete de que sentir é humano, não defeito. Quando ela falou sobre traição durante o tratamento, muita gente julgou. Mas outras tantas enxergaram ali uma mulher real, ferida, confusa, mas de pé. E isso conecta. Porque no fim das contas, você não se identifica com perfeição. Você se identifica com quem sangra como você. A fama não blinda ninguém da dor. O problema é que a gente olha famosos e acha que eles vivem numa bolha cor-de-rosa. Mas por trás da fama tem gente. E gente sofre. Preta mostrou que dá pra ter milhões de seguidores e ainda se sentir sozinha. Que dá pra ter palco, luz e microfone, e mesmo assim viver dias escuros.
Ela expôs a alma, mesmo sabendo que viriam pedras. E ainda assim, seguiu. Porque tem gente que é assim, se quebra em 1000 pedaços, mas continua entregando luz. Como a frase do Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E foi isso que Preta fez com o Brasil. Ela é memória viva. A gente vive tempos em que tudo é esquecível. Posts de 24 horas, stories que somem, vidas que passam sem deixar marca. Mas Preta não é passageira. Ela é memória. Memória de uma mulher que viveu intensamente, mesmo quando disseram que não podia. Que falou o que sentia, mesmo quando era mais seguro calar. Que amou, chorou, cantou, riu, mesmo com tudo contra. E é por isso que ela vai ser lembrada. Não pelo sobrenome, mas pela coragem de ser, sentir e continuar. Preta Gil não pediu para ser exemplo. Ela só queria viver. Mas ao se permitir ser real num mundo que exige perfeição, ela nos deu algo ainda mais valioso que a arte. Ela nos deu coragem.